Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. Estamos aqui agora às 7:30 da manhã, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse que todos nós reservamos do nosso dia para nos reunirmos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento em Jesus. É com muita alegria que a gente partilha deste instante. Meus amados irmãos, para este domingo, vamos juntos aqui convidar a Jesus para estar presente conosco para este domingo. Vamos convidar do fundo do nosso coração para que o nosso amado Mestre Nazareno esteja vivo em nosso coração. E dessa forma, para que todos os caminhos que a gente escolher na vida, Jesus possa estar à frente. Sabe, meus irmãos, eu acredito muito que Jesus, ele cuida de cada um de nós. E muitas vezes na vida, nós estamos tomando decisões, escolhendo caminhos, fazendo certas coisas, que lá no fundo, mas lá no fundo do nosso coração, nós temos aquela intuição de que aquilo não era para ser assim. De que no fundo, a gente não gostaria de ter tomado essa decisão, de estar fazendo essa escolha, de ter optado por esse caminho. E eu digo que, como Cristo cuida muito da gente, lá no fundo essa intuição, às vezes pode ser Jesus nos convidando para fazer diferente. Só que o nosso orgulho, o nosso ego está tão inflado que a gente não consegue ouvir direito a voz do Cristo dentro de nós. Eu digo que quem de nós já não passou por isso? Está tomando decisões em sua vida, fazendo certas escolhas, indo por certos caminhos, mas lá no fundo tem aquela intuição de que não era para ser assim, que não queria seguir esse caminho. E eu digo, meus irmãos, vamos ouvir a voz de Jesus em nosso coração, porque no fundo do nosso coração nós sabemos o que é o caminho certo e o que é o caminho errado. Não deixemos de ouvir essa intuição do Cristo que parte do fundo do nosso coração. Meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para hoje nós refletirmos uma passagem muito especial, que é uma passagem que nos fala sobre a relação familiar. Mas no caso, a relação familiar mais próxima, pais e filhos. Então, lá na mensagem de número 181 do livro Um Minuto com Chico Xavier, nós temos as palavras de Emmanuel, que nos dizem: para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que te oferecem testemunho. Ou seja, para um pai e para uma mãe amorosos, que dedicaram realmente a sua encarnação a cuidar daquele espírito que receberam como filho. Para um pai e uma mãe que entendem que aquele filho que nasceu ali no berço daquela família é um espírito com uma bagagem espiritual gigantesca que chegou ali para se reeducar moralmente, para aprender, para se perdoarem, talvez, para aprenderem a amar. O pai e a mãe que compreende a sua missão, a responsabilidade que Deus depositou na mão deles para cuidar de um filho, meus irmãos, aqui Emmanuel diz que não tem nada melhor como um agradecimento para esse pai e essa mãe quando o filho segue uma conduta no bem. Quando o filho compreende os deveres da vida.
quando um filho se dedica também ao seu trabalho, à compreensão da vida. Por outras palavras, quando o filho está no caminho reto, quando não se desviou para os vícios, quando não se desviou para comportamentos que não são edificantes, quando o filho pegou todo aquele amor que ele recebeu dos pais e, como agradecimento, ele, a partir daquele ponto, segue uma vida em que ele também partilha amor. Claro que nós sabemos que pais amorosos jamais desistem de seus filhos. O filho pode ser o mais complicado que for, trazer a maior dificuldade de todas, mas pais amorosos jamais desistem de seus filhos. Quando todos de fora estão dizendo: esse aí não vai mudar, esse aí só dá trabalho, esse aí não tem mais jeito, o pai e a mãe estão lado a lado, tentando reerguer o filho após cada queda. Estão ali apoiando, estão aguardando o tempo do filho despertar o olhar também para o que é certo e fazendo o que eles podem. Porque eu digo que uma mãe e um pai, eles também têm um limite até onde eles conseguem chegar. Eles não podem viver a vida do filho. Eles não podem escolher pelo filho as coisas. Então tem um limite ali, até onde ele vai educar, até onde ele vai aconselhar, até onde ele vai mostrar o caminho. Mas a decisão é do filho. Então os pais, quando fazem tudo o que podem, tudo dentro do seu limite, e mesmo assim o filho se desvia do caminho, nós temos até uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. A passagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Uma passagem linda do Evangelho, que nos diz, meus irmãos, exatamente isso. Pais que fizeram tudo ao seu alcance, que educaram, que tentaram, que foram lá todas as vezes, ampararam seus filhos, mas que mesmo assim, o filho escolheu um caminho desviado. Só que mesmo assim, o filho escolheu não ouvir os conselhos do pai. Só que mesmo assim, o filho responde aos pais com ingratidão. Aí lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é nos dito para o pai e para a mãe ficarem tranquilos, com a consciência tranquila, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. E sabe, meus irmãos, eu penso muito que todo filho, ele vem para ensinar algo para aquele pai e para aquela mãe. Todo filho vem também para ensinar algo para aqueles pais. Então, eu penso que, como filhos, e todos nós aqui estamos também na posição, por mais que já sejamos às vezes mães, já sejamos pais, mas todos nós estamos também na posição de filhos aqui, na nossa encarnação. Eu penso para poder olharmos para a nossa vida e agradecermos a nossa mãe e ao nosso pai, aqueles que nos deram a vida aqui na Terra. Porque essas almas não são perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas com certeza eles fizeram o que eles podiam, dentro do que eles sabiam, dentro do que eles sentiam. Então, meus irmãos, vamos sempre agradecer tudo que nossa mãe e o nosso pai fizeram dentro das possibilidades deles. E não estou falando só de possibilidade financeira, não. Estou falando de possibilidade de sentimentos. Porque às vezes um pai ou uma mãe foi mais frio em questão de sentimentos para com seus filhos, foi mais rígido ali, mas talvez foi essa educação que esse pai e essa mãe também recebeu. Então, não foi ensinado para eles mais amoroso, mais calmo, mais brando. A forma como eles aprenderam com os próprios pais também foi mais rígida, mais fria. Então, é isso que eles acabaram passando também para seus filhos. Então, não tem como a gente cobrar do outro aquilo que não foi lhe ensinado.
Da mesma forma, olhemos para a vida dos nossos pais e não cobremos, você devia ter agido assim, você devia ter feito daquele jeito, porque isso, porque aquilo. Não. Mas respeitemos, porque eles fizeram o que podiam dentro da condição espiritual deles, dentro do nível evolutivo deles, dentro do que eles tinham no coração. Mas nós estamos aqui hoje no Evangelho e nós podemos fazer diferente. A gente pode doar mais amor. A gente pode, como agradecimento aos nossos pais, como diz Emmanuel, seguir um caminho reto na vida, fazer escolhas melhores, em agradecimento a tudo que os nossos pais fizeram por nós. Meus amados irmãos, hoje, para o nosso domingo, eu deixo essa mensagem para o nosso coração, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco. Levemos sempre esse agradecimento aos nossos pais. Não nos esqueçamos de orar pelo nosso pai e a nossa mãe. Eles estejam ainda na matéria, encarnados ou desencarnados, oremos sempre. Que a oração de um filho para um pai também é um ato de agradecimento muito grande que nós podemos ter por essas almas que nos deram a vida na Terra. Jamais nos esqueçamos de orar por eles, de destinar amor a eles. Então hoje eu deixo aqui essas palavras para todos nós, para o nosso domingo, para a nossa grande família do Evangelho Diário. Com a bênção de Deus, nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho Diário. E que assim seja, meus amados irmãos. E não nos esqueçamos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.